Continuando a correção das nossas questões, essa questão 4 diz o seguinte: sobre os movimentos do planeta Terra é correto afirmar. Aqui já vejam que é correta a letra A, quando a gente lê o seguinte, né? Equinócio corresponde ao momento que os raios solares encontram-se perpendicularmente à linha do Equador, fazendo com que o dia e a noite apresentem a mesma duração nos hemisférios sul e norte, o que é verdade. Vamos dar uma observada aqui nessa imagem. A gente vê aí claramente a Terra numa posição de equinócio, em que os raios solares eles são perpendiculares aqui, né? Exatamente na linha do Equador, e há uma distribuição igual de luz solar, tanto pelo norte quanto pelo sul, e é o momento em que se iniciam, né? Iniciam-se as estações do ano, outono e primavera, né? Aqui temos, por exemplo, o equinócio de setembro. Bom, então essa questão aqui é uma questão que pede a correta, então, temos aqui a letra A, né? As demais estão erradas, né? Como a gente vê, afélio refere-se ao movimento em que a Terra encontra-se mais próxima ao Sol. Mentira, né? Nós sabemos que esse momento nós chamamos de periélio. Afélio é o momento contrário, né? Então a questão está errada até na sua continuidade, essa alternativa. Alternativa C. Ao período em que os dias são mais curtos e frios no hemisfério sul e mais longos e quentes no hemisfério norte, denomina-se de solstício de verão para o sul. Não. Quando os dias são mais curtos e frios, nós temos exatamente o solstício de inverno no sul. E por último, né, solstício é o momento em que o planeta se encontra menos inclinado em seu eixo de rotação em relação ao Sol. Não, na verdade, esse é o momento em que a inclinação é de 23 graus e 27 minutos e ela se mantém ao longo de todo o movimento de translação. Então, essa também não é uma alternativa verdadeira, ok? Então, aqui a letra A. Vamos para a letra B. Aqui uma questão de relacionamento, relacionar colunas, e a questão pede, na verdade, como dá para a gente ler aqui, né, os movimentos de rotação e translação decorrentes da posição relativa da Terra ao Sol são responsáveis, além da sucessão do dia e das noites e do ano solar, por diversos outros fenômenos. Né? Com relação a tais fenômenos, numere a coluna 2 de acordo com a coluna 1. A coluna é a rotação. Então, o que a gente tem, né, como consequência da rotação? Movimento aparente do Sol. Sim, é um movimento diário, né? Seria o mais correto até, mas é número 1, né? O Sol nasce a leste, se põe a oeste. Afélio e periélio? Não. Afélio é aquele momento em que a Terra está mais distante do Sol no seu movimento de translação. Isso vai ocorrer em julho, atualmente está ocorrendo em julho, né? E o periélio é o momento em que a Terra está mais próxima. Isso foi visto também na questão anterior, isso vai ocorrer em janeiro. Então isso aqui é número 2, translação. Desvio dos ventos alísios. Aí sim, nós vimos isso em aula, os alísios sofrem aquele efeito que nós chamamos efeito de Coriolis, ou Coriolis, né? E isso é resultado então da rotação. Vamos ver um pouquinho mais de alísios mais adiante. Horários diferenciados, delimitados pelos fusos, os horários só passam, a hora só muda em função da rotação, e estações do ano, número 2, translação. Então aqui uma questão, imagino, tranquila, letra E, ok? Questão 6. Vamos aqui focar a questão 6. Em relação às causas físicas que explicam o estabelecimento das linhas imaginárias do Equador, né, que é uma linha imaginária, trópico de Câncer, de Capricórnio e círculos polares Ártico e Antártico, é correto afirmar. O que a gente pode afirmar aqui? Aqui de antemão já aviso, né, que é a letra D que está correta. Né? Por quê? Vamos ver a letra D é correta inicialmente. Os círculos polar Ártico e polar Antártico
tem sua delimitação estabelecida pelos períodos de luz e sombra, que ocorrem devido à conjunção do eixo de inclinação terrestre e do movimento de translação da Terra em torno do Sol. Vou mostrar aqui essa figura para vocês aqui no computador. Vamos dar uma olhadinha aqui novamente essa figura. O que a gente tem aqui? Ó? Esse é o momento do solstício de verão para o hemisfério sul. Vocês observem que aqui nós temos o trópico de Capricórnio. Os raios do Sol estão incidindo verticalmente sobre este ponto. E aqui temos o Círculo Polar Antártico. Então, neste momento de solstício, em função da inclinação de 23 graus e meio, né, da Terra em relação ao plano da órbita terrestre, observem que o círculo de iluminação, que é esse aqui, ele atinge este ponto e este ponto. Esses dois pontos aí, eles realmente, nesse caso, marca o Círculo Polar Antártico e, nesse caso aqui, o Círculo Polar Ártico. Quer dizer, durante o solstício de verão, o ponto máximo atingido pelos raios do Sol no hemisfério norte, em qualquer momento do dia, em qualquer hora do dia, é esse, que é o Círculo Polar Ártico. Toda a área dentro do Círculo Polar Ártico, nesse momento de solstício de inverno para o norte e de verão para o sul, toda essa área aqui não terá luz em nenhum momento do dia. De forma oposta, toda a área dentro do Círculo Polar Antártico terá luz, ou seja, 24 horas de insolação. Ok? E daí nós entendemos, né, obviamente, que essa alternativa D é de fato a correta. A letra A está errada, observe, o estabelecimento dos trópicos de Câncer e Capricórnio está relacionado ao movimento diário do Sol. Não, isso é rotação. O movimento de rotação interfere no estabelecimento das linhas imaginárias do Equador, trópico de Câncer? Não, somente do Equador, como nós já vimos em aula. Todas essas linhas imaginárias que correspondem à latitude e longitude têm o mesmo valor relativo em graus, porque foram estabelecidas segundo o mesmo princípio físico. Isso aí só corresponde à latitude, né, e não à longitude. São paralelos, né, que obviamente são medidos em graus de latitude. Letra D é correta e a letra E, cada uma dessas linhas divide a Terra em duas partes iguais, o que não é verdade, somente a linha do Equador, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Ok? É isso.